Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre teoria de voo. Hoje vamos falar sobre mais um tema fundamental para a instrução aérea, o voo em curva. Entender a aerodinâmica por trás desse movimento é essencial para que você, piloto, execute curvas de forma segura e eficiente. Vamos analisar desde as principais forças envolvidas, o ângulo de inclinação, o fenômeno do stall em curva e as técnicas para realizar uma curva coordenada. Então prepare o seu caderno e vamos logo começar esta aula. Para começarmos, precisamos entender o que é um voo em curva. Quando um avião executa uma curva, ele muda sua direção através da inclinação das asas, ou seja, alterando o ângulo de inclinação. Diferentemente do movimento em linha reta, onde o avião se desloca em direção ao horizonte, durante uma curva, o avião está voando em um arco, ou seja, em um movimento circular. Vamos entender agora as forças envolvidas quando o avião efetua essa curva. Entender como as forças aerodinâmicas atuam no voo em curva é crucial. Devido a isso, vamos falar sobre cada uma delas separadamente. Primeiro temos o peso. O peso ele atua sempre para baixo, em direção ao centro da Terra. Temos a força de sustentação, que nesse caso é inclinada, devido à inclinação do avião. E essa força que sempre age de forma perpendicular às asas do avião, nesse caso é dividida em duas componentes. Uma vertical, que vai contrabalancear o peso da aeronave, e uma horizontal, que gera a força centrípeta necessária para realizar a curva. Para que uma aeronave possa fazer curva, é necessário uma força centrípeta, que é gerada pela componente horizontal da sustentação. Sem essa força, o avião não conseguiria alterar a sua trajetória para voar num arco de curva. E temos também o arrasto e o empuxo, que são duas forças que estão sempre presentes no voo. E uma característica muito importante que devemos ficar atentos é que o arrasto tende sempre a aumentar durante uma curva, devido à maior inclinação das asas, exigindo mais empuxo do motor para manter a velocidade. Uma observação muito importante que vocês precisam ficar atentos aqui no voo em curva é que a sustentação deve ser sempre maior do que o peso. E isso é fácil de se compreender, pois a sustentação deve ser capaz de suportar o peso do avião e também gerar a força centrípeta para que o avião possa curvar. Então fiquem bem atentos a isso. Para executar uma curva, o piloto inclina as asas do avião. O ângulo de inclinação é o fator principal que determina o raio da curva. Quanto maior o ângulo de inclinação, maior deverá ser a velocidade e, consequentemente, a tração. E isso acontece devido ao aumento do arrasto gerado pela grande inclinação das asas. Ainda falando de inclinação, quanto maior o ângulo de inclinação, menor será o raio da curva, mas isso também aumenta a carga sobre as asas. Falaremos mais à frente nesse curso sobre as cargas dinâmicas e voltaremos a falar sobre como o voo em curva afeta a carga sobre as asas dos aviões. Para voar em curva, o piloto deve inclinar as asas e aumentar a sustentação, mas com isso aumenta também o arrasto, obrigando o piloto a aumentar a potência. Quanto menor o raio da curva, mais potência será necessário para manter o voo em curva. Portanto, podemos concluir que o menor raio possível é aquele em que a potência aplicada é a máxima. Quando o avião atinge esse raio, dizemos que o avião se encontra no raio limite, que nada mais é do que o mínimo raio de curva que o avião é capaz de realizar. A altitude também vai influenciar no raio limite. Ao nível do mar, o ar é mais denso, tornando a potência do motor maior e, consequentemente, aumentando a sustentação do avião. A curva pode ser então bem fechada e o raio limite será o mínimo. Aumentando a altitude, a densidade do ar diminui. Isso fará com que o motor perca potência e, ao mesmo tempo, o avião necessitará de mais potência. Em consequência disso, o avião perderá a capacidade de fazer curvas e o raio limite irá aumentar. Quando atingir o teto absoluto, o motor terá tão pouca potência que o avião ficará totalmente impossibilitado de efetuar curvas. Bom, vamos agora falar sobre como varia a sustentação em uma curva conforme se altera a inclinação das asas do avião. Para entender isso, precisamos primeiro entender a seguinte afirmação:
Quanto maior for a inclinação, maior será a sustentação necessária. Isso acontece devido ao aumento da força centrípeta. A força centrípeta é influenciada diretamente pela ação do raio da curva, ou seja, quando o raio diminui, a força centrípeta aumenta. Podemos comprovar isso analisando a fórmula dessa força. Vemos claramente que a força centrípeta age de maneira inversamente proporcional ao raio da curva. Dessa forma, podemos perceber que, se o raio diminuir, a força centrípeta irá aumentar. Com isso, podemos perceber as seguintes situações. Quanto mais inclinada as asas dos aviões, maior deverá ser a sustentação devido ao aumento da força centrípeta, e quanto menor a inclinação das asas, menor será a sustentação necessária devido à diminuição da força centrípeta. Vamos observar agora nas imagens como varia a sustentação com o aumento da inclinação. Quanto mais inclinada tiver as asas do avião, maior deverá ser a sustentação devido ao aumento da força centrípeta. Chega um momento que a inclinação é tão grande e a sustentação deve ser tão grande que o avião fica incapaz de efetuar curvas. Normalmente, isso acontece quando o ângulo está próximo dos 90 graus. Apenas alguns aviões podem efetuar esse tipo de curva, como os caças e os aviões acrobáticos, devido à sobra de potência disponível que o motor desses aviões tem para oferecer. Para realizar uma curva coordenada, um piloto deve, primeiro, inclinar as asas do avião, usando o manche para isso, aplicar o leme para assim coordenar a curva e evitar os erros de curva, que é a derrapagem e a glissagem. E uma outra observação importante a respeito do leme é que ele deve ser utilizado com suavidade, né? Nós não podemos efetuar uma ação muito brusca dos lemes durante as curvas, devido aos erros de pilotagem em curva que nós veremos mais à frente. Outra ação que o piloto também deve tomar é cabrar a aeronave para assim manter a altitude, né? Pois durante uma curva, o ângulo de inclinação fará com que parte da sustentação seja direcionada para a força centrípeta. Isso pode fazer com que a aeronave perca altitude, e para evitar isso, o piloto deve aumentar o ângulo de ataque puxando levemente o manche. E por fim, o piloto deve ajustar a potência, pois o aumento do arrasto durante uma curva pode fazer a aeronave perder velocidade. Portanto, pode ser necessário aumentar o impulso para manter a velocidade desejada. Para que uma curva seja executada corretamente, ela precisa ser uma curva coordenada. Isso significa que o piloto deve utilizar a quantidade adequada de aileron e de leme para evitar os erros de curva, que são a glissagem e a derrapagem. Primeiro nós temos a derrapagem. Esse erro ocorre quando falta leme, resultando em um movimento excessivo para o lado da curva. Aqui neste erro, o nariz da aeronave aponta para dentro da curva. E as principais características deste erro são uma curva realizada com muita atuação de pedal e pouca atuação de leme, uma curva que fica muito derrapada, a bolinha do instrumento turning bank ela fica espirrada para o lado contrário à da curva, e para corrigir este erro basta aliviar um pouco a atuação do leme, ou se necessário, aplicá-lo no sentido contrário. O segundo erro de pilotagem que nós temos é a glissagem, e ela ocorre quando há um excesso no uso dos ailerons, resultando assim em um movimento contrário ao da curva, fazendo com que o nariz da aeronave aponte para fora da curva, conforme podemos ver nesta imagem. As características são uma curva realizada com muita atuação de aileron e pouca atuação de leme. A curva ela fica muito inclinada e a aeronave pode acabar perdendo altitude. A bolinha do turning bank ela fica espirrada para o lado da curva. E para corrigir, basta aplicar o leme no sentido da curva. E por fim nós temos a curva coordenada, que nada mais é do que uma curva realizada com a atuação de ailerons e leme ideais. Ou seja, o piloto está usando de forma eficaz os ailerons e o leme para efetuar essa curva. Observem que, nesse caso, a bolinha do turning bank ela fica centralizada, sem nenhuma atuação tanto para a direita como para a esquerda. Isso quer dizer que a nossa aeronave está voando em uma curva coordenada. Bom, vamos falar agora sobre uma característica muito importante que ocorre nas curvas. Depois que a curva é iniciada, a asa externa estará um pouco mais rápida do que a asa interna.
Por isso, a sustentação será um pouco maior na asa externa. Isso tende a aumentar demasiadamente a inclinação das asas, erguendo cada vez mais a asa externa, sem a ação do piloto. Para compensar esse efeito, o piloto deve reduzir e, ao mesmo tempo, aplicar aileron no sentido contrário da curva. Como foi visto, essa diferença gera uma tendência de acentuar a curva, obrigando o piloto a aplicar aileron contrário para compensar essa tendência. Com essa aplicação contrária de aileron, a asa mais baixa com sustentação menor passa a ter o aileron defletido para baixo, aumentando o ângulo de ataque nessa parte da asa. Se o ângulo de ataque crítico for ultrapassado, ocorrerá o stall de ponta de asa. Dessa forma, teremos na mesma asa uma parte gerando sustentação e outra estolada, provocando assim um rolamento abrupto e uma possível entrada em parafuso. Vale observar também que nas curvas a velocidade de stall é maior do que no voo horizontal. Então fique bem atento às limitações do avião em que você está voando. Não vacile, sua vida conta com o seu conhecimento. Para finalizar essa aula, vamos agora falar sobre a guinada adversa. A guinada adversa é um fenômeno aerodinâmico que ocorre durante o movimento de rotação de uma aeronave em torno do seu eixo longitudinal, ou seja, quando a aeronave está rolando. Esse comportamento está diretamente relacionado à diferença de sustentação e arrasto entre as asas durante uma curva, sendo um ponto crucial para a compreensão da teoria de voo e para a pilotagem segura da aeronave. Bom, vamos lá. Quando um piloto comanda uma curva utilizando o aileron, a asa do lado externo aumentará o seu ângulo de ataque, gerando assim mais sustentação para inclinar o avião na direção desejada. Simultaneamente, a asa do lado interno da curva reduz o seu ângulo de ataque, diminuindo a sua sustentação. No entanto, o aumento de sustentação na asa externa vem também acompanhado de um aumento proporcional do arrasto. E em alguns aviões, esse arrasto adicional pode fazer com que a asa externa se mova mais lentamente em relação à asa interna, gerando assim uma tendência de o nariz da aeronave guinar na direção oposta à curva comandada pelo piloto. Este movimento indesejado é o que nós chamamos de guinada adversa. Para evitar a guinada adversa, o piloto pode comandar o leme de direção para assim corrigir a tendência indesejada do nariz da aeronave. Em relação ao projeto da aeronave, pode-se utilizar ailerons diferenciais, onde a atuação desses ailerons compensará a tendência do aumento do arrasto da asa externa. Ou até mesmo utilizar os ailerons do tipo frisé. Esses ailerons possuem uma saliência quando defletidos para cima, e essa saliência vai produzir arrasto, compensando assim o arrasto adicional da asa externa. E com isso, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Essa aula foi muito importante para que vocês pudessem compreender a teoria do voo em curva, pois ela é essencial para tornar vocês um piloto mais seguro e confiante. Lembre-se sempre de coordenar as suas curvas, ajustar a potência quando necessário e fique sempre atento à velocidade de stall, principalmente quando você estiver fazendo uma curva acentuada. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e curtir este vídeo, pois isso nos ajuda demais, fazendo com que novas pessoas possam conhecer o nosso canal. Até a próxima aula, bons voos a todos vocês e bons estudos também. Até a próxima, fui!